Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concurso. E neste momento nós estaremos dando início à nossa primeira aula sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Olinda. Este concurso que acabou de abrir com diversas oportunidades que você que está se preparando, com certeza precisa estudar, a parte de legislação municipal, que vai abordar o regimento interno da Câmara Municipal, a Lei Orgânica do município de Olinda, o Estatuto do Servidor de Olinda e também mais outras duas leis, acredito que é o Plano de Cargos e Carreira, que também será cobrado neste concurso. Então, se ainda não é inscrito no nosso canal, que neste momento você possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, seu comentário e também compartilhando com amigo, pois em breve nós iremos também trazer mais aulas, tanto sobre o regimento interno, como também sobre a lei orgânica, e o estatuto do servidor, tá certo? Então, fique aqui no nosso canal, vá se inscrevendo e também compartilhando este vídeo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula 1, a leitura e a explicação do regimento interno da Câmara Municipal de Olinda. Então, nós temos aqui o artigo 1º, que trata das disposições do título 1 do capítulo 1, que trata das disposições preliminares. Então, o artigo 1º diz: a Câmara Municipal de Olinda reger-se-á quanto ao seu funcionamento, organização e suas relações com o Poder Executivo por este regimento interno, observadas hierarquicamente as disposições das Constituições da República Federativa do Brasil e do Estado de Pernambuco, das legislações federal e estadual e da Lei Orgânica do Município de Olinda, a LOMO. Muito bem, então esse artigo 1º é apenas dando uma introduçãozinha, ao texto do regimento interno, mostrando que a Câmara ela deverá ser regida tanto pelo regimento interno, mas respeitando o regimento interno, deve respeitar de forma hierárquica, a Constituição Federal, que está acima de todas as leis do país, do Estado também, e do município de Olinda, a Constituição Federal, vindo depois a Constituição Estadual, as leis federais, as leis estaduais, e a Lei Orgânica do município, que é a Lei Orgânica do município de Olinda, tá certo? Então, é apenas mostrando qual é o objetivo do regimento, tá certo? Que é reger, que é organizar a Câmara Municipal. O artigo 2º diz que a Câmara Municipal de Olinda integra o governo deste município, se referindo ao município de Olinda, nos termos da Constituição Estadual, com funções legislativas, sendo constituída por 17 vereadores eleitos para cada legislatura pelo sistema proporcional entre cidadãos no exercício dos direitos políticos na forma da legislação eleitoral vigente. Então, aqui temos um dado importante que o regimento interno já traz aqui, que é o número dos vereadores do município de Olinda. Lembrando que esse documento, que está aqui na telinha de vocês, que eu estou dando aula, eu baixei justamente do site da banca IGEDUC, tá certo? Então é um documento que está lá e o número é esse. Caso tenha alguma divergência, então reclamem com a banca, tá certo? Então o número dos vereadores, conforme este documento, que é o regimento interno, é de 17 vereadores.
Então, é a composição da Câmara Municipal. Então, fiquem atentos a esse dado, né, que pode ser, sim, uma questão de prova, o número de vereadores, né, da Câmara Municipal de Olinda. Artigo 3º diz que, além das funções legislativas, a Câmara Municipal, nos limites e formas previstas na Lei Orgânica do Município de Olinda, exerce atribuições de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo e, em caso específico, de órgão judicante, bem como, no que lhe compete privativamente, pratica atos de administração interna. Veja bem, este artigo 3º, ele, se fosse em outros regimentos internos que a gente vê por aí, de outras câmaras, se referia, né, a esse assunto que está tratando aí no artigo 3º, a tipos de funções da Câmara Municipal, tá certo? Então, eu vou até anotar aqui para ajudar vocês, né? Digamos que esse artigo 3º, vou colocar aqui embaixo, esse artigo 3º, ele vai tratar de tipos de... Vou colocar aqui, calma aí. Então, esse artigo 3º vai tratar de tipos de funções da Câmara. Então, nós vimos, na verdade, no artigo 2º, tratando sobre a função legislativa. Tá aqui, ó, função legislativa. E, às vezes, ele diz funções, no plural, legislativa, porque existem vários tipos de legislação. Então, função legislativa, digamos que é a função típica, é a função principal da Câmara Municipal, que é a legislativa. Mas o artigo 3º traz algumas funções da Câmara de Olinda que são consideradas como funções atípicas, tá certo? Que são funções atípicas? São funções que não são próprias da Câmara. A função da Câmara Municipal, ou a Câmara Municipal, representa o quê? O poder legislativo, tá certo? Então, o poder legislativo, o próprio nome já diz, é um poder que legisla. A sua função principal vai ser legislar, vai ser elaborar leis. Além disso, o poder legislativo, ele pode, tanto no âmbito federal quanto estadual ou municipal, ele pode estar exercendo outras funções além da sua função principal. Então, o artigo 3º traz aqui a função fiscalizadora, tá certo? Então, se caso a banca resolver cobrar, em vez de trazer a própria letra da lei, dizer que se a banca elaborar uma questão dizendo que a Câmara de Olinda ela exerce a função fiscalizadora, a questão vai estar correta, tá certo? Porque embora não exista esse nome, função fiscalizadora, mas o texto diz isto claramente aqui desse artigo 3º. Então, como diz aqui, além das funções legislativas, a Câmara Municipal, nos limites e forma previstos na Lei Orgânica do Município de Olinda, exerce atribuições de fiscalização, tá certo? Então, fiscalizar quem? Fiscalizar o outro poder do município, que é o poder executivo, na pessoa do prefeito, ok? Então, ela vai fiscalizar o outro poder. Além disso, ela vai controlar o outro poder. Então, não só fiscaliza, como também controla o outro poder. Isso na doutrina, né, digamos assim, é visto como o sistema de freios e contrapesos, né, de Montesquieu, salvo engano, que é quando se controla um poder, ele controla o outro, eles são independentes e harmônicos entre si, e eles controlam o outro,
né? Eles exercem funções atípicas e essas funções elas servem para limitar, né? Caso um poder ele venha cometer ou pretender cometer excessos para violar o outro poder, então um vai limitando o outro, controlando o outro. Muito bem, função fiscalizadora, né? Além disso, temos aqui a função judicante, tá certo? Aqui, ó, e em caso específico, a Câmara Municipal vai atuar como órgão judicante, que é quando ela vai julgar, como por exemplo, a gente vai ver em algumas competências, na parte de competências da Câmara, não sei se aqui no regimento interno ou lá na lei orgânica do município, tem a parte das competências da Câmara, ou competências privativas da Câmara. Então você vai ver que uma das competências é julgar as contas do prefeito, tá certo? É só um exemplo, existem outras coisas também que a Câmara julga, mas esse é um dos principais exemplos, ok? Então, é uma função atípica, função julgadora ou judicante, como vocês podem ver aí. Além disso, existe outra função também, que é a função administrativa. E agora eu vou apagar aqui, né, esse monte de letra para grifar aqui. A Câmara, ela pratica atos de administração interna, tá certo? Então, você vai ver que existem algumas funções, algumas competências, a gente vê muito isso na parte de competências, mostrando o que é que a Câmara faz, ou atribuições, né? O que é que a Câmara faz. Então, na parte de dispor sobre o seu regimento interno, isso é uma função administrativa, né? Dispor sobre o quadro de pessoal, né? E esse pessoal aí não é o pessoal da prefeitura. Pessoal, nesse caso aí, é um nome, né? Um termo que para quem ainda não sabe, é destinado ou designado aos funcionários, ao quadro de funcionários de uma empresa. Então, no caso da Câmara Municipal, ela organiza os seus próprios funcionários, ela organiza o seu próprio concurso, etc., e não o da prefeitura. O da prefeitura é a própria prefeitura que também dispõe sobre o seu próprio quadro de pessoal, tá certo? Então, organizar, né? Elaborar leis que crie cargos, por exemplo, que crie remunerações, que faça reajuste de remuneração, tudo isso é função administrativa, tá certo? Então, quando diz administração interna, como ocorre aqui nesse evento, né, do concurso da Câmara Municipal, é uma função administrativa, né? Designar uma comissão para estar acompanhando o concurso da Câmara Municipal de Olinda é uma função administrativa, né? O papel que as pessoas da comissão exercem, né, acompanhando o concurso, é também uma função administrativa. E por aí vai mostrando que não é só elaborar leis, tá certo? Então temos aí, pessoal, pelo menos 4 tipos de funções. Função legislativa, que é a principal. Função judicante, né, fiscalizadora. Depois função judicante. Depois função administrativa, tá certo? Marquem aí, anote aí, porque esse assunto com certeza vai ser cobrado na prova. Então vamos seguir agora com o artigo de número 4º. O artigo 4º diz que a Câmara Municipal de Olinda tem sede na Casa Bernardo Vieira de Melo, ok? Quem sabe vai ser a sua futura segunda casa, né? Se você estudar bem. Bernardo Vieira de Melo, situada à rua 15 de novembro, número 93, Viradouro, nesta cidade. Então, é um assunto que pode ser cobrado em prova, né? Não tem tanta probabilidade de ser cobrado, mas é bom que você grave qual é o nome da casa da Câmara, o nome da sede da Câmara, que é a Casa Bernardo Vieira de Melo,
ok? Que às vezes as bancas gostam de jogar uma questãozinha assim, que parece ser boba, muita gente não dá atenção, aí cai e a pessoa termina errando uma questão tão fácil. Artigo 5º. As reuniões da Câmara Municipal de Olinda serão realizadas conforme o artigo 25 e o seu parágrafo único da Lei Orgânica do Município. Preste atenção aos assuntos, né, que no geral tratem sobre funcionamento da Câmara, ok? Então, que trate sobre reuniões, que trate sobre sessões, horários, dias, períodos de reuniões ordinárias, períodos de reuniões extraordinárias, período de recesso. Tentem gravar ao máximo essas informações, porque às vezes há um desencontro de informações, as pessoas confundem, porque são vários períodos, né, que existem na Câmara e alguns são parecidos com outros, alguns são diferentes de outros e a pessoa precisa saber o que cada período se refere, tá certo? Então, fiquem atentos, né, a essa questão de funcionamento, tudo que diz respeito ao funcionamento da Câmara. Seguindo aqui, vamos ter parágrafo único que diz que na sede da Câmara não se realizarão atos estranhos à sua função, a não ser por prévia deliberação de sua maioria absoluta, vedada a sessão do Salão Nobre para a realização de ato não oficial, tá certo? Então, outra coisa que tem que prestar atenção é as exceções, tá certo? Que as bancas adoram pegar as exceções e formar questões para meio que ludibriar, né, o candidato. Então, temos aqui a regra que na sede da Câmara não se realizarão atos estranhos à sua função. Então, qual é a função principal? Legislativa, depois vem a julgadora, depois vem, não necessariamente precisa ser na ordem, né? A julgadora, vem também a de controle e também a administrativa. Não se tratando disso, a Câmara não pode, dentro da sua sede, tratar sobre outros assuntos que não tem nada a ver com as suas funções. No entanto, nós temos aqui uma exceção quando diz aqui, a não ser por prévia deliberação de quem? De maioria absoluta. Então, digamos que a maioria absoluta dos membros, que são os vereadores, né, da Câmara, resolvem determinada reunião tratar sobre um assunto que não tem nada a ver com a função ou com as funções da Câmara. Então, pode. Está previsto no regimento, desde que a maioria absoluta concorde, né, em determinada votação, tá certo? No entanto, é vedado, outra coisa que vocês devem sempre estar atentos, quando da leitura do regimento interno, qualquer lei, né, no geral, que são as vedações. Então, geralmente vem, é vedado ou é defeso? Essas duas expressões, vedado e defeso, significa proibido, tá certo? Então, vedada a sessão do Salão Nobre para ato não oficial. Então, eu posso realizar tratar determinado assunto que não tem a ver com a função, ok? Desde que com a prévia deliberação de maioria absoluta dos membros. No entanto, eu não posso ceder o salão. Veja aqui o que é que o artigo, parágrafo único está falando. Eu posso tratar, mas não posso ceder o salão, tá certo? Então, se for algo, digamos, seja algo físico, que necessite que seja ocupado o salão para outro fim, que não tem a ver com as funções da Câmara, então é vedada essa sessão, ok? Então, gravem aí, que pode ser questão de prova, tendo em vista que, veja bem, num texto só, num parágrafo só, há uma regra, uma exceção e uma vedação. Então, tem três, digamos assim, dizeres, né?
ou 3 ideias num parágrafo só. Uma se trata da regra, né? Outra se trata da exceção e outra de uma vedação. Então preste atenção. Artigo 6º agora, vamos tratar sobre a legislatura. O próprio artigo 6º, ele vem mostrando aqui, né, sobre o que se entende de legislatura. Aí diz aqui, cada legislatura terá a duração de 4 anos, correspondendo exatamente à duração do mandato do vereador. Então, gente, todas as vezes que você vê esse termo, essa expressão, sei o que, legislatura diz respeito ao período do mandato, tá certo? Ou seja, enquanto durar o mandato de 4 anos, que sempre vai ser 4 anos, embora que a pessoa possa se reeleger depois, não sei quantas vezes, mas o período é 4 anos. Então, enquanto durar o mandato de 4 anos, dura também a legislatura. É só um nome mais bonito, mais chique para se dar ao mandato dos vereadores, ok? Então, 4 anos. Parágrafo único. A Câmara Municipal reunir-se-á de conformidade com o estabelecido no artigo 22 e seguintes da Lei Orgânica Municipal. Uma coisa que eu observei aqui é que alguns assuntos são sobre a Câmara, sobre o funcionamento da Câmara, são tratados no regimento interno e outros assuntos são tratados na Lei Orgânica. Então, para não haver, né, eu acredito que isso foi com esse objetivo, para não haver uma repetição desnecessária, simplesmente tratou-se sobre alguns assuntos na Lei Orgânica e nesse regimento interno aqui, simplesmente houve uma remissão, né, uma referência à Lei Orgânica. Então, depois a gente vai ver mais tratando sobre essa questão da legislatura ou das reuniões lá no artigo 22 e vamos ter aula sim da Lei Orgânica de Olinda. Agora sobre a instalação da legislatura. O que é legislatura? É o período de 4 anos de mandato dos vereadores. Então, como é que ocorre essa instalação dessa legislatura? Então, a gente vai ver aqui no artigo 7º que no primeiro ano da legislatura, a Câmara Municipal de Olinda reunir-se-á na forma do artigo 46 e seu parágrafo único, né, da Lei Orgânica do município também, tá certo? O parágrafo 1º diz que, aberta a sessão, o vereador que presidir convidará 2 vereadores dentre os presentes de diferentes partidos para ocuparem os lugares de primeiro e segundo secretários da mesa, cabendo a estes procederem o recebimento dos diplomas dos eleitos, né, e a declaração pública de bens. Então, a instalação da legislatura é o momento em que se dá posse aos vereadores, né? Provavelmente é isso que vem falando lá na Lei Orgânica do município, que a gente vai ter aula sobre ela e vai esclarecer melhor esses pontos que tem essa remissão à Lei Orgânica. Então, é o momento que se dá posse aos vereadores, também se faz a eleição da mesa, né, da mesa diretora da Câmara, e também a eleição do presidente da Câmara e da posse tanto ao presidente, né, aos vereadores, ao presidente da Câmara e também aos membros da mesa diretora, tá certo? Então, é feito, né, também nesse momento aí, nesse dia da instalação da legislatura, entregue, né, deve ser entregue a declaração pública de bens. Todos os vereadores, né, que foram eleitos, diplomados, devem entregar nesse ato a declaração de bens, tá certo? Que são os bens que eles possuem. O parágrafo 2º diz: o nome parlamentar que cada vereador indicará por ocasião da entrega do respectivo diploma
compor-se-á de dois elementos, que é um nome e um prenome, tá certo? Dois nomes ou dois prenomes, cuja relação organizada servirá de registro de presença de chamadas para votação e verificação de quórum. Isso aí é em relação aos nomes, que eles vão querer que eles sejam conhecidos, né? Que sejam ali sempre tratados, né? Então eles vão dizer quais são os nomes, né, do parlamentar. Parágrafo 3º, reaberta a reunião solene, o vereador que a estiver presidindo de pé, juntamente com todos os presentes, proferirá o juramento contido no artigo 181 das disposições finais da Lei Orgânica. Então, essa parte, né, que traz aqui, que remete ao artigo 181, é aquele textinho, né, que é um texto repetido, né, um texto automático, que quase todas as câmaras, quase todas as casas legislativas se repete, né, com base na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do município, né? Prometo obedecer, defender, parará, 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 que é aquele texto que é um texto automático. Então, esse texto está lá no artigo 181 das disposições finais da Lei Orgânica Municipal. O parágrafo 4º diz que, após lido, em seguida, cada vereador responder à chamada, efetuado primeiro, o secretário declarará-se impromete. Então, vai ser lido esse texto e depois cada vereador vai repetindo essa frase, assim eu prometo, né? Que é o texto, é o momento do juramento, tá certo? A prestação do compromisso com o juramento. Parágrafo 5º diz: empossados os vereadores, o presidente em exercício designará um dentre eles para proferir pelo tempo de 10 minutos a saudação às autoridades e personalidades que comparecerem ao ato. Em seguida, concederá a palavra a um vereador representante de cada partido. Então, essa é só questão procedimental, não tem tanta relevância para fins de provas. Aqui é só para saber como realmente acontece no dia da posse, ok? Então, mais detalhes sobre esse assunto a gente vai ver quando estiver estudando a lei orgânica. A gente vai chegar nessa parte aí da posse dos vereadores. Agora, o artigo 8º traz sobre a eleição da mesa. Diz aqui que, verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, proceder-se-á a eleição para os cargos da mesa diretora, com votação separada para cada cargo, observando-se sua hierarquia e procedendo-se em seguida a apuração simultânea dos votos. Então, uma coisa que eu quero que vocês observem aqui é em relação ao quórum. Outra coisa que às vezes as bancas gostam de cobrar, que é a quantidade mínima para determinado fim, né, no geral. Nesse caso aqui, para que aconteça determinado evento, como a eleição da mesa. Então, qual é o quórum para a eleição da mesa? Qual é o quórum para iniciar a legislatura? Então, qual é o quórum para votar determinado projeto de lei? Então, existem vários tipos de quórum, né, que é a quantidade mínima de pessoas presentes, que no caso aqui da eleição da mesa diretora será de maioria, será a maioria absoluta, tá certo? Então, o ideal a ser feito é que vocês façam um resumo, né, para cada caso, né, vocês coloquem de um lado, fazer tipo uma tabelinha, né, maioria absoluta, tal coisa, tal coisa, tal coisa, né, maioria simples, tal coisa, tal coisa, tal coisa, só o presidente da mesa pode fazer tal coisa, né? Então é assim que se faz um resumo para você não confundir caso caia uma questão sobre quórum, né?
quanto precisa para votar determinado projeto de lei. Aí você coloca lá, iniciativa popular, né? Quanto precisa dos vereadores presentes, então maioria absoluta, às vezes um terço, né? Um terço. Quem é competente para fazer tal coisa, aí vereador mais idoso, presidente da Câmara, e assim vai, né? Fazendo resumo acerca do quórum, tá certo? Então, grave esse assunto que também é importante, pode ser cobrado em prova. Então, temos aqui questão da eleição, temos aqui esses artigos que foram suprimidos e vamos seguir aqui com os atualizados. Então, aqui diz que os artigos 1º, 2º, 3º foram suprimidos pela resolução 754/2001, cuja emenda é a seguinte: as deliberações da Câmara Municipal de Olinda e das suas comissões dar-se-ão sempre por voto aberto, principalmente julgamento político do prefeito, do vereador, eleição da mesa diretora e seus subscritos, tá certo? Então, isso significa, né, que esses aqui foram suprimidos e vai se tratar, quando for tratar desse assunto, vai ser por meio de voto aberto, tá certo? Nesses casos aqui, o voto será um voto aberto, que é o oposto de um voto secreto. Então, aqueles que forem votar, né, sobre questão de eleição de mesa diretora, de julgamento de prefeito ou de vereador, eles não podem ter o voto secreto, mas a votação deles deve ser uma votação aberta, ok? Parágrafo 4º, né, para terminarmos aqui esse tópico, artigo 8º, artigo 9º, parágrafo 4º diz: procedida a apuração dos votos, será considerado proclamado eleito vereador que obtiver maior número de sufrágios, considerando-se vitorioso no caso de empate da votação aquele que obteve maior número de votos no pleito que o elegeu vereador, ok? Então, caso haja empate, então vai ser o que vai desempatar é aquele que teve mais votos, né, na eleição. O parágrafo 5º diz: os candidatos proclamados eleitos assumirão de logo as suas funções da mesa diretora. O artigo 9º diz: a eleição para a renovação da mesa diretora dar-se-á até a segunda quinzena do mês de dezembro, ao ano em que se encerrar o mandato da mesa anterior, sendo permitida a reeleição dos membros da mesa para qualquer cargo dentro da mesa da mesma legislatura, tá certo? Então, geralmente são 2 anos, tá certo? O tempo do mandato dos membros da mesa diretora. Então, geralmente são 2 anos. Então, quando chegar na segunda quinzena, no máximo, até a segunda quinzena do mês que vai encerrar o mandato do segundo ano, no caso, então pode ser convocada uma nova eleição para a mesa diretora, tá certo, pessoal? Então, a gente vai parar por aqui, para a aula não ficar tão longa, e na próxima aula a gente vai continuar do artigo 10, artigo 11, sobre a composição da mesa, e já vamos para o artigo 12 também, falando sobre os vereadores, tá certo? Lembrando que temos aí um simulado, né, inédito e comentado, de legislação específica, o nosso combo completo de simulados, né, tem vários simulados, e o primeiro já está disponível. Se você deseja estar treinando, né, sobre esses conhecimentos de legislação municipal para esse concurso, então não perca esta oportunidade, né? Aproveite o combo de simulados de 250 questões por apenas R$ 49,99. Você não pode perder essa oportunidade. Se você deseja treinar mais seus conhecimentos de legislação municipal para esse concurso, clica no link da descrição e vai dar acesso ao nosso WhatsApp. Você vai ter todas as informações. Então, muito obrigado, até a próxima aula.